dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis, capítulo 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Louvado seja Deus! Estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. O tema desta semana, uma aliança eterna. Hoje, sexta-feira, estudo adicional. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de orar por este canal, que eu não me esqueço de orar por você. Louvado seja Deus! Temos a oportunidade de chegar então mais uma sexta-feira. Temos a oportunidade de repetir e repetir que Deus deve ser louvado e graças a Deus, que maravilha, Ele tem cuidado de nós. E nós rendemos gratidão, rendemos glórias ao nosso Deus, porque tem cuidado de nós mais uma semana. É motivo também, querido e querida, de lembrar dos nossos amigos, dos nossos cooperadores, daqueles que batalham conosco aqui neste canal. E então o meu agradecimento de coração a todos vocês que oram, a todos vocês que de alguma forma participam nesse canal. E de modo muito especial, eu quero agradecer aos comentaristas, como toda semana nós temos esse costume. Minha querida irmã Aparecida, muito obrigado pelos seus comentários, forte abraço. Minha irmã Inês de Souza, forte abraço, que Deus abençoe. Minha irmã Regina Mota, que Deus abençoe ricamente seus comentários. Lucrécia, obrigado pelos seus comentários, que Deus abençoe a você, Lucrécia Reis. Que Deus abençoe Rúbia Santos, lá do CIA, Liz Vasconcelos, professora da Rede Adventista. Que Deus abençoe Silvana Bispo, professora da Rede Adventista também. Anailda Cunha, que Deus abençoe ricamente você, minha querida irmã de Portão. Felipe Pimentel, que Deus te abençoe, meu filho, que Deus te dê força. Obrigado pelos seus comentários. Evanete Coutinho, obrigado, querida, que Deus abençoe você e todo mundo aí da Pitanguinha. Irmã Erundina, que Deus abençoe você e toda a igreja do CIA, as duas igrejas do CIA. Joel Santana, que Deus abençoe você e todos os nossos irmãos aqui de Portão, que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. E mais, agradeço a você que está inscrito no canal, agradeço a você que está dando o seu like, que Deus abençoe e continue compartilhando com essa mensagem. Bem, querido, o texto que nós escolhemos hoje fala da partida de Abraão. Deus chamou Abraão e Abraão, ele não foi negligente ao chamado de Deus. Ele partiu e ele saiu da sua parentela. É interessante entender o chamado de Abraão. Deus chamou e ele, então, o ouviu e saiu da sua parentela. Olha, querido, olha, querida, é importante levar em consideração algumas coisas nesse chamado. Bem, a Mesopotâmia, na antiguidade, era um lugar muito difícil de se viver. E quanto mais você tivesse parentes, amigos, filhos, você estaria mais seguro contra os saqueadores, contra os inimigos que disputavam a terra, que disputavam o gado, que disputavam tudo. E Abraão agora, deixando a sua família lá em Ur, ele agora estaria com um número de pessoas bem menor. E seria isso um grande desafio, ainda ser um homem nômade, andando sem rumo para uma terra que Deus havia de mostrar. Então, a saída, o chamado de Abraão foi realmente um chamado de fé, porque Abraão seguiu sem olhar para trás. Bem, levando-se em consideração que Abraão tinha 75 anos e ele ainda levou consigo Ló e sua família, a gente encontra então no capítulo 12, ali uma desavença, mais tarde, depois de algum tempo de caminhada junto, ali na Mesopotâmia, em direção então a Canaã. Abraão e Ló se desentendem porque os pastores desentendem ali na questão do gado. E então Abraão chega para Ló e diz assim: olha, o lado que você escolher fica para você e o restante fica para mim. Entretanto, Ló escolhe o melhor, Ló escolhe a campina, Ló escolhe a cidade
de Sodoma e Gomorra, não sabendo ele do que estava para vir, Abraão se conforma com aquilo que ficou em suas mãos. Veja, queridos, Ló foi para essa cidade, ficou próspero, mas era uma cidade pervertida, uma cidade que não tinha, então, a bênção de Deus. Às vezes nós tomamos uma decisão equivocada. Ló era sobrinho de Abrão, e Ló poderia ter pensado, ele é meu tio, eu vou ajudá-lo. Entretanto, Ló pensou no que era melhor para ele, e acabou indo para uma cidade pervertida que estava próxima à condenação. Bem, seguindo a vida de Abraão, era uma vida de decisão, era uma vida de conflito, e Abraão enfrentou inclusive guerras. Naquele lugar era muito complexo, e teve uma guerra ali então de 4 reis contra 5, e no final das contas Abraão foi vitorioso e trouxe o botim, trouxe o despojo, e então ele deu esse despojo para que as pessoas então pudessem estar em liberdade. Abraão poderia ser, pela lei da época e do local, ele poderia ter se apossado de tudo aquilo, mas Abraão não quis, porque Abraão era um homem de Deus. Bem, querido, Abraão, ali no capítulo 15, ele recebe a promessa de um herdeiro. Deus diz a ele que ele ia ter um herdeiro, e Abraão já era um homem de idade avançada agora. Como agora ter um herdeiro? Como se Sara havia então parado o costume das mulheres? Mas foi Deus quem prometeu. Deus prometeu um herdeiro, e esse herdeiro seria filho de Abraão e Sara. Entretanto, no capítulo 16, Sara resolve dar uma ajuda a Deus e faz com que então Abraão tenha filho com a sua serva Agar, a egípcia, e isso complica tudo aquilo que Deus tinha planejado. Muitas vezes nós nos precipitamos e tomamos a direção da nossa vida quando Deus é que deveria nos dirigir. E então aconteceu isso com Sara e complicou a vida. Depois então nasceu Ismael. Ismael então e Agar começaram a se gabar de serem então melhor, Sara a estéril. E depois de algum tempo, Deus cumpriu a promessa, porque Deus é Deus, e então nasceu então Isaac. Mas mesmo assim, Agar e o menino Ismael, então, ainda procurava fazer uma espécie de bullying com o menino Isaac, e isso complicou, teve uma relação complexa e difícil, não era isso o plano de Deus, e Deus então pediu a intervenção ali naquela vida. A própria Sara pediu que Agar fosse mandada embora. Isso foi muito duro para Abraão, mas essa era a única solução para que a família pudesse viver em paz. Depois disso, Deus aparece a Abraão então no capítulo 18, e então ali Deus renova a sua promessa, renova tudo aquilo que havia falado no capítulo 17, quando Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de muitas nações. Bem, aí então há o episódio mais interessante no capítulo 22, em que Deus faz uma grande prova na vida de Abraão, e então Abraão tem que levar o seu filho para o Monte Moriá e sacrificá-lo. Entretanto, era só uma prova. Na hora H do sacrifício, então, depois que Abraão preparou o altar, preparou o jovem para ser então ali abatido como sacrifício, o anjo de Deus segurou na mão de Abraão para que Abraão não concretizasse aquele sacrifício, porque Deus não quer sacrifícios humanos, só foi uma prova. E então Deus proveu o cordeiro que ficou no lugar de Isaac. Esse cordeiro que ficou no lugar de Isaac é símbolo de Jesus, que ficou em nosso lugar. A vida de Abraão prefigura a vida dos salvos, e o plano de Deus para com Abraão abrange também o plano de Deus para com toda a humanidade. Nós nos tornamos herdeiros de Abraão mediante as promessas. E o cordeiro que foi provido para salvar Isaac é o mesmo cordeiro que é provido para salvar a mim e para salvar a você. É seu desejo, então, aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se esse é seu desejo, então, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por suas bênçãos, obrigado porque o Senhor proveu bênção, aliança, graça, poder e proveu o Cordeiro na vida de Abraão. Que o Senhor também provenha em nossa vida, Senhor, que possamos nos colocar em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tenha um excelente final de semana e tenha um feliz sábado, é o meu desejo, em nome de Jesus.